Saudações, meus queridos irmãos e irmãs paroquianos da paróquia Senhor Bom Jesus do Horto. Saudações a todos aqueles e aquelas que tiverem acesso a este vídeo. Hoje vamos meditar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, vamos meditar sobre a onipotência divina e a criação. Após problemas técnicos, voltamos a gravar os nossos vídeos da Escola da Fé. Entre os muitos atributos de Deus está a onipotência. Deus é todo-poderoso. Mas, ao mesmo tempo, está também o conceito de Deus Criador. Há como que uma ligação intrínseca entre a onipotência e a verdade de fé sobre Deus como Criador. Ele é onipotente porque é Criador e é Criador porque é todo-poderoso. Na Bíblia, Deus é o poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, como também de Moisés. Os profetas acreditavam em um Deus Todo-Poderoso. O exemplo mais característico é o exemplo do profeta Elias e do profeta Eliseu, que derrotou os deuses estrangeiros, porque o Deus de Israel era, portanto, mais poderoso. Então, afirmar que Deus é poderoso é afirmar a soberania de Deus, a sua onipotência. Ele tudo pode, ele tudo sabe. Aliás, só Deus é. Eu sou aquele que sou, disse o Senhor a Moisés. Jesus Cristo apresenta Deus como Pai. E a soberania de Deus está na implantação do seu reino. Jesus veio pregar e ensinar o reino. Aliás, duas palavras ditas por Jesus são como que incontestáveis. É a palavra sobre o reino de Deus, a pregação sobre o reino e o relacionamento de Jesus como Pai. Então, o credo niceno-constantinopolitano professa a fé em um Deus criador das coisas visíveis e invisíveis. Vamos dizer que a visibilidade seria o cosmos, seria o ser humano e toda a sua obra que podemos contemplar, ao menos a olho nu. E a invisibilidade está neste plano as criaturas angélicas, portanto, os anjos. Então, Deus, criador das coisas visíveis e invisíveis, criador do céu e da terra, como professamos, mas criador também dos seres celestiais, que nossa fé proclama a verdade, a crença nos mensageiros de Deus, que são os anjos. É possível dizer que há muitas teorias referentes à criação, teorias científicas, e nós entendemos que a ciência não está em contradição com a fé, ou as ciências experimentais, elas não estão em contradição com a teologia, que é a ciência da fé. Muito pelo contrário. A teoria do Big Bang, que é uma das teorias mais ditas, mais ensinadas, ou mesmo a teoria da evolução, o evolucionismo, essas teorias, elas não estão em contradição com a teoria da criação. Pois há sempre uma interrogação referente às teorias científicas. Se realmente o mundo foi criado a partir de uma grande explosão, ou mesmo de uma evolução, fica sempre a pergunta:
quem explodiu, quem fez a criação evoluir. Ou seja, há uma lacuna que a própria ciência ela não responde, senão por meio da ciência da fé, isto é, da teologia. Então podemos dizer que as teorias científicas, elas explicam o como a criação aconteceu, mas a teologia explica o porquê e quem de fato fez toda obra criadora. É preciso também dizer que com o avanço da crítica histórica, com o avanço da teologia, podemos entender que o homem, o ser humano, ele revela a própria infinitude da criação. Desculpem, o homem revela a própria finitude da criação. Isso que eu quero dizer. O homem revela a própria finitude da criação. Ou seja, a criação, ela não tem razão de si. Ela não é, portanto, uma obra acabada, não. A criação tende ao seu Criador. Olhando a causa finita da criação, tudo tem um fim, é preciso, ou podemos afirmar, que há uma infinitude que governa, uma infinitude que, portanto, orienta, que faz com que cada órbita, ela possa exercer aquilo que lhe é própria, a ordem natural das coisas. Tudo isso leva-nos a acreditar que há um ser que rege, portanto, tudo isso. Sem sombra de dúvida, dizemos que a criação é o primeiro ato revelativo de Deus. Deus criou para salvar e salva para criar. O objetivo da criação é a comunicação de Deus. Deus quer se comunicar. Deus não fica preso a uma solidão. Deus não é solidão. Deus é comunhão, é amor. Deus é, portanto, comunicação. E, portanto, ele cria para, de fato, se comunicar com o ser humano. E Deus criou tudo do nada, afirma o Catecismo da Igreja. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, de nenhuma ajuda para criar. A salvação não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Portanto, a fé na criação a partir do nada é atestada pelas Sagradas Escrituras como verdade cheia de promessa e de esperança. E Deus cria o mundo tudo ordenado e tudo bom. Deus não criou o mal não pertence à ordem criatural de Deus, não. Mas Deus criou e viu que tudo era bom. Então Deus transcende a criação e ao mesmo tempo está presente nela. Deus é maior do que a criação, Deus é maior do que as criaturas, mas ao mesmo tempo Deus está presente em toda a obra criada. Olhando este céu que plasmastes e contornastes com dedo de artista, perguntamos: quem é o homem para que Deus possa amá-lo com tanto carinho? Então nós entendemos que a criação está repleta do amor de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós desejamos que este vídeo possa assim ajudar a cada uma a meditar o catecismo da Igreja Católica. Como sempre digo, nada substitui a leitura
do Catecismo da Igreja Católica.